certeza que o Espírito de Deus está se manifestando e o Senhor está nos abençoando. Amém? E nesse segundo momento nós queremos estar compartilhando com você um pouco mais sobre as questões que envolvem a nossa vida espiritual com o Senhor, a nossa preparação, a nossa caminhada para a volta de Jesus. Amém? Então, se você pegar na outra face do teu roteiro, você vai encontrar ali, nós vamos estar falando sobre o dia do Senhor, que Ele virá, né? Usando o texto de 2 Tessalonicenses 2, verso 1 e 2. Sugiro que você leia em casa, pelo menos os 12 versos desse capítulo, onde o apóstolo Paulo faz uma referência bastante consistente, muito detalhada, a respeito da volta de Jesus e como essas questões impactam a nossa vida. Então vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Diz assim, já está ali também na tela: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Amém? E aí temos a nossa pergunta para uma reflexão do texto. E ali a afirmação da pergunta, a primeira parte diz assim: um falso ensino do arrebatamento estava desestabilizando a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Esse era um problema que Paulo estava combatendo e ajudando os irmãos. E na sequência nós já vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Mas quanto ao arrebatamento em relação à nossa vida, o que você imagina? Estaria a igreja sujeita a riscos semelhantes? E que tipo de risco, se você acha que existe, em relação ao entendermos o arrebatamento? Quanto ao arrebatamento? Então, se você puder, coloque ali a tua resposta para a nossa reflexão, e na sequência vamos compartilhar, ok? Quanto ao arrebatamento, estaria a igreja de hoje sujeita a falsos ensinos? E se você acha que sim, e consegue destacar algum, coloque aí, ok? Pode compartilhar com quem está do seu lado. O que o teu irmão do teu lado acha, ou pensa, ou crê. Ok. Conseguiu pegar a ideia do teu irmão da direita, da esquerda? Conseguiu compartilhar a tua resposta? Conseguiram chegar a algum lugar? Alguém gostaria de compartilhar com todos a sua resposta? Faça um sinal, levante a mão aí. E vamos lá. Tem alguém que gostaria de colocar a sua opinião? Hein?
Aqui na minha direita, tem alguém? Levante a mão. Na minha esquerda tem alguém? Não tem ninguém. Aqui tem o pastor Silas, para me salvar. Diga, pastor. Um dos ou o principal? Ah? Um dos falsos ensinos, diz o pastor Silas, com relação ao arrebatamento, é que ele não vai acontecer. Tem mais alguém? – 2018 anos atrás. 2018, né? Ele não veio ainda. Mais alguém? Aqui, a irmã. Que Jesus já está arrebatando esses que morrem e que ele não vai acontecer para quem está vivo, então. Nossa, é complicado. Aqui. Cada virada de século, sim. E essas confusões continuam, né? Eu lembro de 2012. Lembra do filme 2012? Lembra dos maias, o fim do mundo e tantas outras coisas? Quanto ao arrebatamento, também tem muita coisa incomodando as pessoas e confundindo outras. E aqui o nosso comentário pessoal, eu diria para você assim, na minha opinião, tem um dos piores, que seria em relação a uma questão bastante importante. Como o favor de Deus se move, se manifesta em relação à nossa obediência à sua palavra, Satanás, sabendo disso, ele vai tentar de todos os meios fazer com que nós tropecemos em desobedecer a Deus. E no que diz respeito ao arrebatamento, a questão também é essa, usando inclusive a própria palavra de Deus de forma distorcida para nos confundir, ou para nos enganar, ou para nos iludir. Se você pensar um pouco, pegando aqui o comentário que já foi feito, ele pode dizer assim, olha, quanto à volta de Jesus, não é bem assim como vocês estão pensando. Já se passaram 2018 anos, né, como nós ouvimos, e até agora nada. Não é? Isso não precisa estar na tua agenda. Você tem muitas outras tantas coisas com que se preocupar do que ficar se preparando e se preocupando com essa vinda. Esse é um fato. Não é? Então, o apóstolo Pedro, ele alertou em 2 Pedro 3, verso 3 e 4, quando ele diz assim que nos últimos tempos, nos últimos dias, viriam escarnecedores, zombadores, questionando, inclusive, as promessas que o próprio Senhor Jesus fez. Só que eu gostaria de usar uma das frases que eu usei aqui num dos TCLs, quando a gente falou sobre o que a Bíblia falou lá em Mateus 24, 36, 39 para nós, numa das noites, que foram palavras de Jesus. E ele disse assim, lembre-se, a vinda dele será como nos dias de Noé. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, não que casar seja errado, né? Mas no sentido de estar desprevenido, preocupado apenas com esta vida. E lá diz assim o texto, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. E de repente, de forma inesperada e repentina, Noé entra na arca e a Bíblia diz ali, Jesus falando, e o dilúvio veio e os levou a todos. Então a nossa preocupação aqui, irmãos, no TCL é essa também. Seguindo o nosso roteiro,
ali diz assim que os tessalonicenses estavam sendo enganados por falsos mestres. O apóstolo Paulo ficou sabendo disso e foi para lá para ajudá-los. E eles estavam sendo confundidos e equivocadas quanto à segunda vinda de Jesus. E muitos estavam sendo abalados de tal forma que estavam pensando que haviam perdido, inclusive, o arrebatamento. Pessoas deixando seus empregos, outras arrumando as malas, subindo os montes, desesperados, enfim. E Paulo é levado a chamar a atenção desses irmãos e fazer a seguinte afirmação. E aí entra o nosso roteiro com as lacunas para serem preenchidas. A primeira palavra que vai na primeira lacuna, que é a afirmação que o apóstolo Paulo faz, é a palavra que você deve colocar antes. Então Paulo diz assim: antes do arrebatamento acontecer, é a segunda palavra, virá a apostasia. É a terceira palavra para a lacuna. E na sequência diz o versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, conforme o verso 3, né? Ok? Isso é o que está aqui no nosso roteiro. E aí a sequência diz ali, quanto o apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, né? O Espírito de Deus diz, lá em 1 Timóteo 4:1, diz o texto bíblico, que claramente nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé mesmo, ok? E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, isso é uma realidade com a qual nós temos que estar atentos, nos últimos tempos. Mas nesse texto, irmãos, Paulo menciona outro tipo de apostasia, não é a da fé. Ou seja, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos angustiosos, ele afirma. Ou seja, uma oposição ativa contra as coisas de Deus, onde a humanidade em todas as, e agora vem a palavra para a lacuna, camadas sociais, estará cada vez mais indiferente, a segunda palavra, a Deus, a sua palavra. É a terceira lacuna para ser preenchida. E a tudo o que ele diz respeito, é outro termo, conforme 2 Timóteo 3, 1-5. Então, só para repetir a frase toda, para você completar, então, ali diz assim, uma oposição ativa contra as coisas de Deus. Era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quando ele fala que antes do arrebatamento acontecer, viria esse tipo de movimento. Não dos fiéis abandonando a fé, mas que a própria humanidade, o mundo, o palco, estaria sendo preparado para a volta de Jesus, mas em relação ao anticristo também estaria sendo preparado. E aí ele diz ali, a humanidade em todas as camadas sociais estará cada vez mais indiferente a Deus, a sua palavra e a tudo que ele diz respeito. É o que o pastor Silas estava falando aqui. Deixa eu só mencionar o 2 Timóteo 3, 1-5, quando diz assim, olha só o nível do texto. Não está no teu roteiro, mas eu gostaria que você ouvisse. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, diz Paulo para Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3, sem amor pela família, olha só, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só. E o verso 5, tendo a aparência de piedade. O pastor Silas falou daqueles discursos muito bem preparados,
aparência de piedade, de que tudo faz sentido, mas negando o seu poder. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Tessalônica, e cabe a nós também isso, porque Jesus está voltando e nós estamos caminhando, e nós temos que estar preparados para isso também, porque isso está ao nosso redor, está à nossa volta. Então Paulo reforça que antes do arrebatamento acontecer, não apenas o abandono da fé de alguns cristãos iria ter seguimento, mas essa apostasia, que é essa oposição contra Deus, iria se levantar. E eu gostaria de te dar um exemplo. E esse exemplo é bem estatístico, é bem pé no chão, assim, não é teológico, e eu trouxe até um dado aqui do IBGE. E apesar do título de nós sermos a maior nação católica em números absolutos, né, irmãos, o Brasil está longe de ser um país com a maior concentração de fiéis em termos relativos. E o censo do IBGE revela em suas pesquisas que nos últimos 25 anos grandes mudanças estão acontecendo na religião do Brasil. Apesar dessa diversificação que existe aqui em função do laicismo que a nossa Constituição defende, né? E também em relação à presença do sincretismo, que é essa mistura toda, eu vou mencionar 3 dados, né, os quais representam o maior número percentual da nossa população. Tá? O censo revela algo que é bastante interessante, pegando um recorte lá de 2000 para cá, né? Ou seja, a Igreja Católica ela vem perdendo fiéis, e principalmente para as igrejas evangélicas, né? Porque as igrejas evangélicas no Brasil estão realmente crescendo, que hoje já representam, inclusive, o segundo maior índice de toda a população brasileira. Não sei se você sabe disso. A segunda maior religião do nosso país é a igreja cristã evangélica, né? Mas um terceiro dado em especial preocupa, e é isso que eu gostaria de chamar a tua atenção em relação a 2 Tessalonicenses 2. O censo diz que cresce no país o número dos brasileiros que se declaram sem religião, ou seja, sem nenhuma filiação religiosa. E esse dado é um sinal de alerta para nós, em relação à apostasia que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. E para que você tenha uma ideia, esse censo, eu peguei só um ponto assim de toda a pesquisa estatística do IBGE, o de 2010. A estatística apontou, então, a seguinte composição religiosa: 65% dos brasileiros da população de 2010, que era em torno de 191 milhões, ou seja, 124 milhões se diziam católicos. Esse número vem decaindo. De 2000 era 74% e agora já está em 64%. Em relação à igreja cristã, os evangélicos, de 16% de 2000 para 2010, por exemplo, já são 22%, está crescendo. E o terceiro desse grupo aqui, que é o que aparece na estatística, que não são as demais religiões do nosso Brasil, irmãos. Isso é que chama a atenção. Não são as outras religiões que estão cobertas pela nossa Constituição para estarem livremente atuando no país. É justamente um item que chama muito a atenção, inclusive na estatística brasileira. O IBGE faz esse levantamento e faz essa declaração dizendo que esse terceiro maior percentual de toda a população brasileira não são as outras religiões, mas são os ateus, os gnósticos e os deístas, né? Não sei se você tem noção, nós não temos tempo de entrar no mérito aqui de quem é cada grupo, mas principalmente ateus. Os gnósticos é um cristianismo esotérico, né? E ele está aqui, ele já existia desde a época da igreja primitiva, e aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não vou entrar no mérito dessas religiões, mas ali fala que esse grupo, que já é o terceiro no Brasil, é 8% da população, 15 milhões de pessoas, e ele está aumentando, né? Então essa indiferença, essa iniquidade, ela, contra as coisas de Deus, ela tende a aumentar e preparar o caminho, inclusive, para o anticristo. O texto, a gente não entrou no mérito de lê-lo todo, por isso eu sugeri para você, mas lá Paulo diz que o homem do pecado vai se manifestar num contexto desses. E aí Paulo entra numa
outra questão que é bastante importante, não só a apostasia, que eu e você precisamos saber, o texto de 2 Tessalonicenses 2, ele traz outro esclarecimento. E, seguindo o roteiro ali, nos diz assim: o mistério da iniquidade já está em ação. Esse já aqui na Bíblia, irmãos, principalmente no Apocalipse, em termos proféticos, da teologia profética, é que é agora, já está operando, tá? Porém, o homem do pecado somente poderá se manifestar depois que aquele que o detém seja afastado, conforme o verso 7 desse texto que a gente mencionou no início do roteiro. Muito bem, o que isso significa? Aquele que o detém, irmãos, é o Espírito de Deus que está sobre a igreja. Muitos teólogos chegam a fazer outros tipos de afirmação, mas na maioria deles o consenso cristão principalmente é de que o poder que detém todo o poder maligno para se manifestar e se revelar nessa terra é o poder do Espírito Santo que está sobre a igreja. E aí então o verso 8 diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, assim como Jesus destrói o perverso, assim também serão condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E isso é fato, nós já temos falado algumas vezes aqui que Deus, Ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio, né? Mas aqueles que se levantam contra, principalmente contra, né, vão ser condenados. Isso é bíblico. Então, só um comentário rápido: ainda que o mal e o engano já operem nesse mundo, irmãos, Jesus disse isso, e ele deixou claro isso em Mateus 24, verso 12, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. Esse poder que o detém, eu reforço, é o poder que está sobre a igreja, o Espírito Santo em pessoa. E o que Paulo está declarando é que o homem do pecado não poderá se manifestar ou ser revelado até que Jesus venha para buscar, com esse objetivo, a sua igreja. E então o arrebatamento vai acontecer antes desse grande momento no mundo que se chama grande tribulação. E esse texto, Paulo não somente é muito estratégico, por isso o Tessalonicenses 2 deve ser lido em casa com bastante atenção, em termos proféticos, porque nenhum outro texto, a escritura profética, trata de pontos com tantos detalhes e revelações apuradas dos fatos que envolvem esse acontecimento. Não existe outro lugar na Bíblia que não seja 2 Tessalonicenses 2. Então, quando ele diz ali para nós, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que foi o que nós lemos no início, né? A palavra grega traduzida por reunião, ela é encontrada também em Hebreus 10, 25, que também diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. Eles são encontrados somente nessas duas passagens no Novo Testamento, se referindo à igreja pela primeira vez, em que toda a igreja, todos os cristãos estão sendo reunidos diante do Senhor. Isso é o complemento lá de 1 Tessalonicenses 4, 17, que a gente já abordou aqui em outros encontros, e esse texto fala do nosso encontro com Jesus nos ares. Você deve lembrar disso, né? Então, irmãos, só para que a gente tenha uma noção clara dessas questões. Primeiro, Jesus afirmou que vai vir nos buscar. Isso é fato, isso é bíblico. João 14, 3, ele disse assim: se eu for e preparar lugar, eu voltarei novamente, ele diz, para que vocês estejam comigo para sempre. Ou seja, onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação bíblica, irmãos, é que a igreja tem a promessa do livramento da ira divina sobre o mal, sobre a iniquidade, que vai ser derramada na grande tribulação. A Bíblia fala em Apocalipse 3:10, quando diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança,
eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A promessa de Jesus, irmãos, aqui nesse texto de Apocalipse 3, que é livrar os fiéis lá da igreja de Filadélfia, na hora da tentação,